Ele era apenas mais um nome em uma longa lista de pacientes do hospital. Alguém que, aos olhos de todos, estava prestes a se tornar mais uma estatística. Os médicos, com aquela frieza que só anos de experiência trazem, olharam para os exames e balançaram a cabeça. Não há mais chances, disseram. Palavras que caíram sobre ele como pedras, esmagando qualquer fio de esperança que ainda existia. Mal sabia ele que naquele instante, algo dentro dele começaria a mudar. Não era só a força física que precisava despertar, mas uma coragem que nem ele mesmo sabia que possuía. Os dias que se seguiram foram os mais longos da sua vida. Cada manhã trazia o mesmo medo silencioso, o mesmo olhar preocupado de enfermeiros que já tinham aprendido a lidar com perdas. Mas, no meio desse medo, ele começou a reparar em coisas pequenas. O jeito como a luz da manhã atravessava a janela, refletindo no chão limpo e frio. O som suave dos passos nos corredores, misturado com os bips constantes dos aparelhos que monitoravam seu corpo. Ele começou a perceber detalhes que antes pareciam insignificantes, mas que naquele momento estavam carregados de significado. Cada respiração se tornou um lembrete de que ainda estava vivo. E que talvez, só talvez, ainda houvesse uma chance. A família estava ao seu lado, mas o medo deles era tão grande quanto o dele. Sua mãe segurava suas mãos com força, os olhos cheios de lágrimas que ela tentava esconder, buscando transmitir coragem com um sorriso que não chegava aos lábios. Seu pai permanecia em silêncio, mas cada gesto, cada olhar preocupado, dizia mais do que palavras jamais poderiam expressar. Ele não queria demonstrar medo, mas todos podiam ver. Ele podia sentir. E ainda assim, em meio a esse turbilhão de emoções, algo dentro dele se recusava a ceder. Então veio o dia que mudou tudo. Um novo médico, alguém que ele nunca tinha visto antes, entrou no quarto com uma calma que contrastava com a urgência do ambiente. Ele não começou com palavras duras ou diagnósticos finais. Em vez disso, olhou para ele e disse: "Há uma possibilidade. Não é garantida, mas existe algo que podemos tentar." Foi um fio de esperança, pequeno, quase imperceptível, mas que acendeu uma chama dentro dele. Pela primeira vez em semanas, ele sentiu algo que não era medo. Uma pequena centelha de esperança. Uma sensação que começou a se expandir, envolvendo cada parte do seu ser, empurrando-o para frente, inspirando-o a lutar. Os dias seguintes foram um teste. Cada tratamento, cada injeção, cada exame parecia um desafio insuperável. A dor era real, física e emocional, e muitas vezes ele quis desistir. Mas havia algo diferente agora. Ele não estava mais sozinho em sua luta. A equipe médica, a família e aquela chama interna começaram a trabalhar juntos, criando uma força invisível, mas poderosa. Cada pequeno progresso era um sinal de que talvez o impossível ainda pudesse acontecer. Cada sorriso da enfermeira, cada palavra de encorajamento do seu pai, cada olhar de sua mãe, tudo contribuía para algo maior do que ele mesmo. E então, no silêncio de uma noite aparentemente comum, aconteceu algo que ninguém esperava. Um exame revelou o que parecia um milagre. Uma melhora significativa, quase impossível diante de todos os prognósticos. A equipe médica, surpresa, começou a revisar cada passo, cada detalhe do tratamento, tentando entender como aquilo podia estar acontecendo. Mas ele não precisava entender. Ele só sentia. Um sentimento de alívio, de vitória silenciosa, de algo que transcendia o físico e tocava o espírito. Ele havia encontrado força onde ninguém mais acreditava que ela existia. Ele provou que mesmo quando tudo parecia perdido, ainda havia espaço para o impossível. Com o passar das semanas, cada dia se tornou uma celebração silenciosa de pequenas vitórias. Ele começou a caminhar, primeiro devagar, depois com mais confiança. Cada movimento parecia carregar uma história. Cada respiração carregava o peso do que ele havia superado. Ele não era mais apenas um paciente. Ele se tornou um símbolo de esperança, não apenas para si mesmo, mas para todos que o observavam. Pessoas que iam ao hospital visitar amigos ou familiares começaram a ouvir sua história, e ela inspirava cada um de uma maneira silenciosa, profunda e transformadora.
No fim, ele percebeu algo importante. A vida não é apenas sobre sobrevivência. É sobre cada momento em que decidimos lutar, cada pequeno gesto de coragem, cada instante em que escolhemos acreditar quando ninguém mais acredita. Ele aprendeu que milagres não são apenas coisas extraordinárias que acontecem. São escolhas, persistência, coragem e esperança combinadas. Ele entendeu que mesmo quando os médicos dizem que não há mais chances, ainda existe algo que ninguém pode tirar: a força interior de quem se recusa a desistir. E assim, a vida continuou. Ele voltou para casa, cercado por sua família, ainda frágil fisicamente, mas mais forte do que jamais imaginou. Cada dia era uma lembrança do que havia superado, e ele sabia que nada, nenhum obstáculo, nenhuma doença poderia apagar a força que ele descobriu dentro de si. Ele viveu o que muitos considerariam impossível, e essa história, silenciosa e intensa, se tornou uma luz para todos que acreditam que, mesmo no fim da esperança, a vida ainda guarda milagres. Obrigado por assistir. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam encontrar sua própria força. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos inspiradores como este. Até a próxima!